quero trazer para vocês as principais diferenças dos investimentos de curto e de longo prazo. Quais são os principais indicadores que a gente utiliza para cada uma dessas estratégias. Então, se você ficou curioso por essa resenha, me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal do Trademap, deixe o seu like e clica no sininho que sempre quando tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro eu preciso dizer que quando a gente pensa no longo prazo, não existe uma única estratégia como o buy and hold. Muitas vezes você pode usar algum tipo de valuation ou outras filosofias que podem acabar se misturando aí, se você muitas vezes quiser, inclusive, utilizar ações, fundos imobiliários, opções ou, enfim, diversos outros ativos para montar uma filosofia de investimentos, mas, claro, pensando no longo prazo, que, ao meu ver, longo prazo nunca vai ser menos do que 5 anos. Então, quando a gente fala, vou investir em tal ação pensando no longo prazo, a gente tá pensando muitas vezes em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e tem algumas estratégias, inclusive como o do próprio Barsi, que tem ações que ele mesmo às vezes nem vai vender, porque ele consegue oferir aí uma renda passiva através dos dividendos, dos proventos. Então, tudo depende da estratégia que você vai seguir, mas é importante a gente entender o que é longo prazo e o que é curto prazo e principalmente o que a gente utiliza para analisar esses investimentos. Agora, falando do prazo, da questão do curto prazo, a gente poderia falar aí talvez do day trade e do swing trade. O day trade é quando a gente abre e encerra operações dentro do mesmo dia. E quando a gente fala de swing trade, essas operações muitas vezes podem durar alguns dias ou poucas semanas. Consequentemente, como a gente está falando de tempos muito diferentes, aqui a gente está falando em dias no curto prazo e no longo prazo a gente está falando de anos, então a gente tem que entender que o próprio retorno que a gente espera ter com cada uma dessas operações também vai ser diferente. Quando a gente fala, por exemplo, do longo prazo, é natural em muitos anos, se a gente fizer boas escolhas, entendendo que tem riscos e a gente pode também perder dinheiro, mas se a gente souber o que está fazendo e fizer boas escolhas, nós podemos sim esperar retornos muitas vezes de 3 dígitos ou até mesmo 4 dígitos. Por que não, né? Nós estamos falando de longo, muitas vezes de longuíssimo prazo. Já quando a gente fala do curto prazo, então muitas vezes você conseguir uma rentabilidade de 1 dígito, como 2, 3, 4%, já é coisa pra caramba, porque você está trabalhando em um período menor. E aí, no fim das contas, você pode esperar um retorno um pouco menor por operação, mas em compensação, você pode estar fazendo mais operações nesse meio tempo. Então, é claro que às vezes uma coisa pode compensar a outra, mas também eu julgo que tem riscos diferentes. Por quê? Quando a gente vai estudar alguma empresa, algum ativo pensando no longo prazo, a gente faz toda uma análise fundamentalista, a gente entende a empresa, quem são os CEOs, quem está à frente daquela empresa, se ela dá lucro, como ela ganha dinheiro, qual o setor que ela está inserida, qual o tamanho da dívida, da alavancagem, todas essas relações a gente acaba estudando. Então, muitas vezes, para a gente escolher um ativo para nossa carteira, isso pode demorar bastante tempo e é claro que a gente não vai ficar o tempo todo comprando e vendendo, tomando decisões. Então, muitas vezes, por você fundamentar muito bem uma escolha, mas tem que ter paciência e disciplina para segurar para o longo prazo, as chances de você ter sucesso nesse investimento, muitas vezes elas podem ser maior do que se uma pessoa que não tem tanto perfil assim para operar no curto prazo, mas muitas vezes está querendo buscar ganhos rápidos, então vai ficar o tempo todo comprando e vendendo. Consequentemente, como você está se expondo mais ao risco, porque você está tomando decisões ao tempo todo, claro que você também pode ter alguns prejuízos. Isso é natural, nós já temos alguns estudos, inclusive, que mostram isso. E o que a gente precisa considerar também é que quando a gente fala de curto prazo, nós estamos falando aí de análise técnica, de análise de preços, né? Então, para você que vai operar no curto ou curtíssimo prazo, não interessa muito se a empresa está alavancada, ou até mesmo se a empresa está dando lucro, ou até mesmo se aquela empresa tem um bom gestor à frente dela. O que importa para você é o comportamento de preço, que muitas vezes a gente vai analisar através da análise técnica e, claro, quais são as possíveis tendências que aquele ativo pode tomar. Será que ele está mais para compra? Será que ele está mais para venda? Será que efetivamente tem alguma oportunidade com um bom risco-retorno que faça valer a pena eu investir ou, enfim, tentar colocar alguma grana nessa operação? Então, esses são alguns aspectos que são avaliados quando a gente pensa no curto prazo e também, claro, para tentar fazer um comparativo com os aspectos que a gente analisa dos investimentos de longo prazo.
Mas beleza, eu acho que eu trouxe essas principais diferenças e até mesmo as expectativas que a gente pode ter para cada tipo de investimento, né, seja de curto prazo ou de longo prazo. Só que agora eu quero mostrar para vocês como que a gente pode conseguir analisar cada um desses investimentos, dependendo do prazo que a gente está buscando, através do Trademap e na versão mobile, para vocês verem o quão simples é você encontrar esses indicadores e fazer os seus estudos. Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela inicial do Trademap e aí eu quero mostrar para vocês como a gente poderia talvez encontrar alguns dados fazendo análise fundamentalista e aonde que a gente vai olhar para operações de curto prazo e fazer algum estudo através da análise técnica. Para isso, eu quero clicar aqui em ações e aí eu vou escolher qualquer ativo que está aqui na minha lista. Vamos supor que eu queira escolher aqui Banco do Brasil, BBAS3. Aqui, é claro, eu já tenho um gráfico, mas assim como ele está, talvez ele não me diga tanta coisa assim, mas vamos começar para aquele investidor que está pensando no longo prazo, né? Então eu quero dar uma olhadinha nos dados mesmo da empresa, entender a parte fundamentalista dela. Para isso, basta eu vir aqui para baixo e eu já começo a ver aqui alguns indicadores bem importantes. Por exemplo, essa empresa dá lucro? Sim, aqui está mostrando que o último lucro reportado, considerando aí os últimos 12 meses de Banco do Brasil, foi de 13,3 bilhões de reais, o que é coisa pra caramba. Qual que é o ROI do banco? Qual que é o retorno que esse investimento, que essa empresa está conseguindo ter em cima do seu patrimônio líquido? Acima de 10,4%. Esse é outro indicador muito importante. Qual que é a margem líquida do banco? Quanto que sobra para ele, né, depois de ele comercializar todos os seus serviços e os seus produtos? Tem uma margem líquida aí de 13,5%. Ao mesmo tempo, a gente também pode fazer um estudo do preço, assim como muitas vezes aqueles investimentos de curto prazo requerem. Então, quando a gente olha o indicador preço-lucro, a gente vê que Banco do Brasil está negociando a 6,4 vezes o preço-lucro. Então, a gente consegue começar a fazer uma análise fundamentalista a partir desses indicadores, mas é claro que a gente não vai olhar somente indicadores, é sempre muito importante a gente também acessar outros dados e outros números das empresas, e para isso você pode inclusive utilizar juntamente com o Trademap o site de RI da empresa, ainda que aqui no Trademap mesmo você consiga ter aí as principais informações que os sites de RI também colocam, inclusive documentos postados pela empresa e tudo mais. De qualquer maneira, você também pode olhar outros indicadores importantes aqui, como o dividend yield, para entender aí o quanto aquela empresa, né, ela está pagando de proventos para os seus acionistas. A gente pode também vir aqui para o ladinho e olhar a questão de crescimento da empresa, o KGR. Então a gente consegue ver que o crescimento do lucro líquido de Banco do Brasil nos últimos 5 anos foi de menos 3,4%. Quando a gente olha os últimos 3 anos, a gente está vendo 2,7%. Então esses são alguns indicadores para a gente entender se o banco está crescendo, se a empresa está crescendo, mas claro que a gente não vai olhar isoladamente, porque muitas vezes existem empresas que já cresceram bastante ao longo dos anos e hoje elas talvez vão se tornar muito mais pagadoras de dividendos do que aquelas empresas com um crescimento muito acelerado, como a gente poderia citar, e eu acho que eu já falei em outros vídeos aqui no canal do Trademap, uma VEG da vida, que cresce mais de 12, 13, 15% ao ano, se a gente considera aí o KGR dos últimos 3 ou 5 anos. Mas beleza, gente, basicamente as principais informações e indicadores da análise fundamentalista a gente consegue ver justamente por essa telinha do Trademap que eu compartilhei com vocês. É claro que a gente consegue clicar aqui em ver mais, onde tem esse clipezinho que eu cliquei agora, e a gente consegue ver inclusive aqueles documentos que eu falei para vocês que muitas vezes estão no site de RI da empresa, mas que você não precisa sair necessariamente do Trademap para ver eles, porque a gente consegue ver a partir daqui também, beleza? Mas ok, gente, a gente entendeu como talvez começar a procurar alguns dados para fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, só que eu quero mostrar para vocês a questão dos gráficos, porque no Trademap a gente consegue também analisar os gráficos e inclusive utilizar alguns indicadores da análise técnica. Para isso, eu simplesmente vou clicar aqui nesse símbolozinho do infinito, né? E aqui
aqui eu já tenho inclusive uma média móvel exponencial, que geralmente quem faz o uso da análise gráfica acaba utilizando muito essas médias móveis exponenciais. E aí, aqui eu já tenho basicamente esse estudo, mas eu posso colocar outros se eu quiser. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui nesse F+, e eu posso escolher qual o estudo que eu quero. Então aqui, vocês viram que eu coloquei as médias móveis exponenciais. Eu posso, por exemplo, colocar só uma média móvel. E aí eu clico aqui em OK e ela vai aparecer aqui para mim. Para quem faz o uso da análise técnica ou análise gráfica, sabe que muitas vezes o estudo ali de preços diz que ele tende a convergir à média. Então, por isso, esse pode ser um dos estudos que você pode incluir na sua análise gráfica ou na sua análise técnica. Mas como vocês viram na tela anterior que eu compartilhei, existem diversos outros indicadores que você pode incluir no gráfico para fazer os seus estudos. Então nada impede de você criar aí uma estratégia ou enfim, um setup dentro da análise técnica que te deixe mais confortável e mais confiante para tomar as decisões que sejam ou que vão além dessas simples médias que eu coloquei aqui, beleza? É claro que a gente precisa se aprofundar muito mais dentro de cada estratégia definida, mas eu quis realmente trazer esse review, principalmente trazendo as expectativas que a gente pode ter com cada tipo de investimento, até mesmo para você entender qual talvez seria a estratégia que mais se adequa ao seu perfil hoje. Depois disso, se aprofundar nos estudos para entender qual caminho você realmente quer seguir, beleza? Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho mais com os estudos de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tiverem, podem escrever aqui nos comentários que a gente está sempre atento e eu vejo vocês então no próximo vídeo.